Meu nome é Helena Cardoso e durante 12 anos acreditei que conhecia meu marido melhor do que ninguém. Acreditei que nossa vida era transparente, que nossos sonhos eram compartilhados, que cada palavra entre nós era verdadeira. Mas a verdade é que eu vivia em uma mentira tão elaborada, tão perfeitamente construída, que quando finalmente desmoronou, levou consigo cada certeza que eu tinha sobre quem eu era. Tudo começou em uma quinta-feira comum de março. O sol entrava pela janela da cozinha enquanto eu preparava café, e Rodrigo estava atrasado como sempre. Ele trabalhava como representante comercial, ou pelo menos era o que eu pensava, e suas viagens constantes faziam parte da nossa rotina. 3, às vezes 4 dias fora por semana. Eu já havia me acostumado com a solidão, com jantar sozinha, com dormir abraçado ao travesseiro dele. Naquela manhã, ele me beijou apressado antes de sair. Vou para Belo Horizonte, amor. Volto no domingo, disse pegando a mala já pronta. Eu sorri e acenei da janela, vendo o carro dele desaparecer na curva da rua. Não imaginava que aquela seria a última vez que o veria como meu marido. A última vez que meu mundo faria sentido. Foi no sábado que tudo mudou. Eu estava arrumando o armário, uma tarefa que vinha adiando há meses. Precisava doar roupas velhas, reorganizar o espaço, fazer aquelas coisas domésticas que preenchem os fins de semana solitários. Foi quando encontrei a caixa, uma simples caixa de sapatos empoeirada, escondida sob cobertores grossos, que guardávamos para o inverno. Meu coração não disparou quando a peguei. Não tive nenhum pressentimento, nenhum aviso do universo. Abri com curiosidade inocente, esperando encontrar documentos antigos ou talvez alguma lembrança da infância dele. O que encontrei foram fotografias, dezenas delas. E cada uma, Rodrigo sorria ao lado de uma mulher morena de olhos claros e 2 crianças pequenas. Minhas mãos tremeram quando peguei a primeira foto. Era ele, sem dúvida, o mesmo sorriso que eu conhecia, os mesmos olhos castanhos, a mesma marca de nascença no pescoço, mas a cena era completamente estranha. Ele estava em um parque, segurando uma menina no colo, enquanto um menino se agarrava à sua perna. A mulher ao lado sorria com uma intimidade que só os anos de convivência constroem. Continuei folheando. Havia fotos de aniversários, de Natal, de praias que eu nunca havia visitado. Em uma delas, Rodrigo segurava um bolo com velas que diziam 10 anos juntos. Meu estômago revirou. Nós estávamos casados há 12 anos. Como era possível? Dentro da caixa também havia documentos, certidões de nascimento das crianças, onde constava o nome dele como pai. Contas de luz e água de um endereço em Belo Horizonte, mensagens impressas cheias de declarações de amor, assinadas por Cláudia, e então encontrei algo que fez meu mundo parar completamente. Uma certidão de casamento. Rodrigo Silva Mendes e Cláudia Regina Ferreira, unidos em matrimônio civil há 15 anos. Ele estava com ela antes mesmo de me conhecer. Nossa história de amor, nosso encontro casual naquela cafeteria, nosso namoro intenso, tudo havia acontecido enquanto ele já tinha outra família. Eu não era outra, ou talvez fôssemos ambas as outras. Talvez nenhuma de nós fosse real para ele. Sentei no chão do quarto com a caixa aberta no colo e comecei a chorar. Não era um choro suave, era um soluço profundo, que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Como algo assim era possível? Como um homem consegue manter 2 famílias, 2 vidas completamente separadas, sem que nada se misture? Peguei meu celular com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Procurei o endereço que estava nas contas. Era um apartamento em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Tudo começou a fazer sentido de uma forma dolorosa e devastadora. As viagens constantes, os finais de semana fora, as ligações que ele sempre atendia em outro cômodo, os presentes que ele dizia ter comprado para sobrinhos que eu nunca conheci. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisava de provas mais concretas. Precisava entender a extensão da mentira antes de confrontá-lo. Abri o Facebook e procurei por Cláudia Regina Ferreira. Encontrei facilmente. O perfil dela estava cheio de fotos da família. Rodrigo aparecia em quase todas. Sorridente, presente, amoroso. As crianças tinham seus olhos. A menina devia ter uns 8 anos e o menino cerca de 5. Li as legendas das fotos com o coração partido. Meu amor, minha vida, dizia uma. Obrigada por ser o melhor pai do mundo, dizia outra. 15 anos ao seu lado, e cada dia te amo mais. As datas eram recentes. Isso não era passado, era presente, era agora, era simultâneo à minha própria vida. Mergulhei,
mais fundo. Descobri que Cláudia era professora de educação infantil, que postava fotos de almoços em família todos os domingos, que reclamava carinhosamente quando Rodrigo trabalhava demais. Ela não sabia de mim, assim como eu não sabia dela. Nós duas estávamos vivendo mentiras paralelas, acreditando ter um marido dedicado que simplesmente viajava muito a trabalho. A dor que senti naquele momento não tem nome. Era traição, claro, mas era mais do que isso. Era a sensação de ter vivido em uma realidade falsa durante anos. Cada beijo, cada eu te amo, cada plano de futuro que fizemos juntos estava manchado por essa duplicidade monstruosa. Eu não sabia mais quem eu era. Se tudo que vivemos era mentira, quem era Helena? Quem era a mulher que eu via no espelho? Passei o sábado inteiro investigando. Encontrei mais perfis nas redes sociais. Vi vídeos das crianças chamando-o de pai. Li mensagens públicas de amigos parabenizando o casal. Descobri que ele tinha uma rotina lá também. Que levava o filho ao futebol às quartas-feiras. Que jantava com os sogros todo mês. Que participava das reuniões escolares das crianças. Como ele fazia isso? Como conseguia lembrar de duas vidas diferentes? Como não confundia histórias, datas, promessas? A logística da mentira era impressionante e assustadora. Ele devia ter uma agenda mental perfeita, um controle absoluto sobre cada palavra, cada gesto, cada ausência. Quando a noite caiu, eu estava exausta, não conseguia comer, não conseguia parar de chorar. A casa que antes era meu refúgio agora parecia uma prisão de ilusões. Cada objeto me lembrava de uma memória que talvez não fosse real. O sofá, onde assistíamos filmes, a mesa onde jantávamos, a cama onde fazíamos amor. Tudo estava contaminado pela mentira. No domingo de manhã, recebi uma mensagem dele: "Bom dia, meu amor. Já tô voltando. Chego por volta das 3. Te amo." Li aquelas palavras e senti náusea. Quantas vezes ele enviou mensagens idênticas para Cláudia? Quantas vezes disse "te amo" sabendo que era mentira? Ou ele realmente acreditava amar as duas? Era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, quando ambas ignoram a existência uma da outra? Preparei-me para o confronto. Arrumei todas as provas sobre a mesa da sala. As fotos, os documentos, as contas, a certidão de casamento. Queria que ele visse tudo de uma vez, que não tivesse escapatória, que não pudesse inventar mais uma mentira elaborada. Eu merecia a verdade, mesmo que doesse mais do que suportava. Quando ouvi o carro dele estacionar, meu coração disparou. Olhei pela janela e o vi descer com a mala, o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Ele entrou assobiando como se voltasse de mais uma viagem de trabalho normal. "Oi, nossa, que saudade", disse tentando me beijar. Desviei o rosto. "Senta." Falei com uma voz que não reconheci como minha. Ele percebeu algo estranho imediatamente. O sorriso desapareceu. "O que aconteceu?" perguntou cauteloso. Apontei para a mesa. "Senta e olha isso." Rodrigo caminhou lentamente até a mesa, e quando viu as fotos, seu rosto perdeu toda a cor. Foi como ver uma máscara caindo em câmera lenta. O homem seguro e sorridente deu lugar a alguém assustado, perdido, desesperado. "Helena, eu posso explicar." Começou com a voz trêmula. "Explicar?" Gritei com uma fúria que não sabia que existia dentro de mim. "Explicar o quê? Que você tem outra família, que está casado com outra mulher há 15 anos, que tem 2 filhos que eu não sabia que existiam? O que exatamente você vai explicar, Rodrigo?" Ele afundou na cadeira, segurando a cabeça com as mãos. "Eu não queria que você descobrisse assim", murmurou. A frase me enfureceu ainda mais. "Não queria que eu descobrisse assim? Você queria que eu descobrisse como, então? Ou planejava manter essa mentira para sempre?" O silêncio que seguiu foi pesado, sufocante. Ele respirava com dificuldade, como se cada segundo fosse uma tortura. Finalmente levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, molhados. "Eu amo vocês duas", disse baixinho. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. "Você não sabe o que é amor", respondi com a voz quebrada. "Amor não é mentira. Amor não é enganar 2 pessoas por anos. Amor não é construir uma vida falsa sobre outra vida falsa." Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão impedindo. "Não encosta em mim. Nunca mais." Rodrigo começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pego. "Helena, por favor, deixa eu explicar como tudo começou." "Não me interessa", disse com firmeza que não sabia ter. "Não importa como começou. Importa que você escolheu isso todos os dias, durante anos. Você acordava e escolhia mentir. Dormia e escolhia mentir. Me olhava nos olhos e escolhia mentir. Foi um erro que cresceu
Ele tentou justificar. Quando conheci você, eu já estava com a Cláudia. Mas nossa relação estava complicada. Você apareceu e foi tão diferente, tão especial. Eu me apaixonei de verdade. Pensei em terminar com ela. Mas aí ela ficou grávida do Lucas. Não consegui abandonar meu filho. Então me usou como escapatória. Concluí sentindo o peito apertar. Eu era sua fantasia, seu refúgio da vida real que você tinha com ela. Ele negou com a cabeça desesperado. Não, você nunca foi fantasia. Você é real. O que sinto por você é real. Nada do que vivemos foi real, gritei. Nosso casamento é uma farsa. Nem é válido legalmente porque você já era casado. Eu sou a amante que não sabia que era amante. Você me roubou 12 anos da minha vida, Rodrigo. 12 anos que eu poderia ter vivido com alguém de verdade. Ele soluçava agora abertamente. Me perdoa. Helena, por favor. Eu não consigo viver sem você. A ironia daquela frase era cruel. Você vive sem mim metade da semana. Respondi com frieza. Ou vive sem ela, não sei mais. Talvez você não viva com nenhuma de nós de verdade. Levantei-me tremendo. Quero que você saia da minha casa agora. Ele me olhou chocado. Nossa casa, corrigiu. A casa que nós construímos juntos. Ri sem humor. Nada aqui é nosso. Tudo é mentira. Sai, Rodrigo. Sai antes que eu perca o controle completamente. E a Cláudia? Perguntei antes que ele chegasse à porta. Ela sabe. Ele balançou a cabeça. Não senti uma onda de empatia pela mulher que nunca conheci. Ela vai saber, afirmei. Ela merece a verdade tanto quanto eu. Rodrigo ficou pálido. Helena, por favor, não faz isso. As crianças, interrompi com dureza. As crianças merecem um pai honesto, não um mentiroso que vive duas vidas. Você criou essa bagunça. Agora vai ter que enfrentar as consequências. Depois que ele saiu, desabei. Chorei como nunca havia chorado. Chorei pela Helena que acreditou nele. Chorei pelos anos perdidos. Chorei pelos filhos que nunca tivemos, porque ele dizia que ainda não era a hora. Chorei pela confiança destruída, pela inocência roubada, pela vida que eu pensava ter. Os dias seguintes foram nebulosos. Conversei com um advogado que confirmou que nosso casamento era nulo, já que ele já era casado. Não precisava de divórcio, apenas anulé. Era como se nossos 12 anos juntos nunca tivessem existido legalmente. A dor dessa revelação foi quase insuportável. Lutei comigo mesma sobre contar ou não para Cláudia. Será que ela merecia viver na ignorância? Será que destruir a vida dela também era justo? Mas então pensei, se fosse comigo, eu gostaria de saber. Ninguém merece viver em uma mentira, por mais confortável que pareça. Criei um perfil falso e enviei uma mensagem para ela. Disse que tinha informações importantes sobre Rodrigo Silva Mendes. Ela respondeu confusa, mas curiosa. Mandei algumas fotos, alguns documentos. Tudo anonimamente. Não queria me expor, mas queria que ela soubesse. A resposta dela demorou 2 dias. Quando chegou, era apenas: quem é você? Respondi honestamente. Sou a outra família dele. E não sabia que você existia, assim como você não sabia de mim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois de uma semana, ela me procurou. Encontramo-nos em um café discreto, longe das 2 cidades. Quando a vi entrar, foi como olhar em um espelho distorcido. Mesma idade, mesmo tipo físico, mesma expressão de dor profunda nos olhos. Sentamos uma de frente para outra, sem saber o que dizer. Finalmente ela quebrou o silêncio. Ele disse que você era louca, que estava inventando tudo. Sorri com tristeza. Imagino. E o que você acha? Ela olhou para as próprias mãos. Acho que minha vida inteira foi uma mentira. Conversamos por horas. Comparamos histórias, datas, viagens. Descobrimos que ele tinha um sistema. Quartas e quintas comigo, sextas e finais de semana com ela. Segundas e terças trabalhando. Provavelmente descansando da exaustão de manter 2 vidas. A precisão da mentira era assustadora. Ele pediu uma segunda chance, Cláudia revelou. Disse que me escolhe, que você foi um erro. Aquilo deveria doer, mas não doeu. E você vai aceitar? Perguntei. Ela balançou a cabeça lentamente. Como posso? Como posso olhar para ele e não ver a mentira? Como posso deitar ao lado dele sem imaginar você? Exatamente, concordei. Ele destruiu as 2. E ainda tem a audácia de pedir que escolhamos perdoá-lo. Cláudia limpou as lágrimas. As crianças perguntam por ele todos os dias. Não sei o que dizer. Meu coração apertou. Sinto muito. Elas não mereciam isso. Nenhuma de nós merecia, ela disse. E tinha razão.
3 mulheres destruídas, 2 crianças confusas. Tudo por causa de um homem que não teve coragem de ser honesto. Um homem que preferiu viver na mentira a enfrentar a verdade. Nos despedimos com um abraço apertado, 2 estranhas unidas pela dor de amar o mesmo homem, pela vergonha de ter sido enganada, pela raiva de ter perdido anos em uma ilusão. Trocamos números e prometemos nos apoiar. Éramos sobreviventes da mesma tragédia. Os meses que seguiram foram de reconstrução dolorosa. Vendi a casa que dividi com ele. Não conseguia mais viver entre aquelas paredes cheias de mentiras. Mudei para outro bairro, comecei terapia, forcei-me a sair, a viver, a lembrar que eu existia antes dele e continuaria existindo depois. Rodrigo tentou me procurar algumas vezes. Mensagens pedindo perdão, flores na porta, ligações não atendidas. Bloqueei todos os contatos. Ele não merecia mais nenhum segundo do meu tempo. Cláudia fez o mesmo. Ela entrou com pedido de divórcio e pensão para as crianças. Ele teria que responder legalmente pelos danos que causou. Mano depoiou. Olho para trás e ainda sinto a dor. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter tido coragem de romper com a mentira. Orgulho de ter escolhido a verdade mesmo quando doía. Orgulho de ter ajudado outra mulher a se libertar também. Aprendi que o amor verdadeiro não se esconde. Não mente, não engana, não constrói vidas paralelas. O amor verdadeiro é transparente, é honesto, é corajoso o suficiente para enfrentar dificuldades sem criar mentiras elaboradas. Também aprendi que podemos sobreviver a qualquer dor, que somos mais fortes do que imaginamos, que reconstruir é possível mesmo quando tudo parece destruído, que a verdade, por mais brutal que seja, sempre liberta mais do que a mentira mais confortável. Hoje, quando olho para aquela caixa de sapatos que guardei como evidência, não sinto mais apenas dor, sinto gratidão por ter descoberto. Porque viver em uma mentira não é viver, é apenas existir em uma ilusão que eventualmente se despedaçaria de qualquer forma. Cláudia e eu nos tornamos amigas improváveis. Nos encontramos ocasionalmente, dividimos nossas vitórias e dificuldades. As crianças dela também, resilientes como só as crianças podem ser. Ela está reconstruindo sua vida também, mais forte e mais sábia. Quanto a Rodrigo, ouvi dizer que está sozinho agora, que perdeu as 2 famílias e não conseguiu construir nada novo sobre os escombros da mentira. Não sinto pena. Sinto apenas um vazio distante, como quando você pensa em alguém que conheceu há muito tempo, mas que já não faz parte da sua vida. Minha história não tem final feliz, no sentido tradicional. Não encontrei um novo amor que apagasse a dor. Não tive vingança satisfatória. Mas tenho algo melhor. Tenho minha verdade. Tenho minha dignidade. Tenho minha vida de volta. E se tem uma coisa que aprendi, é que isso vale mais do que qualquer ilusão de felicidade construída sobre mentiras. Vale mais do que anos vividos em uma fantasia. Vale mais do que amar alguém que nunca foi capaz de amar honestamente. Então, se você está lendo isso e reconhece sinais na sua própria vida, menos as ausências inexplicadas, as mentiras pequenas que se acumulam, a sensação de que algo não se encaixa menos, confie no seu instinto. Procure a verdade. Mesmo que doa, mesmo que destrua, mesmo que pareça impossível reconstruir depois. Porque viver na verdade, mesmo que seja dura, sempre será melhor do que viver na mais bela das mentiras. Sempre.